No dia seguinte estava João, outra vez na companhia de 2 de seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia imediato resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estava debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Oremos mais uma vez. Pai, cremos que pela Tua graça o Senhor tem recebido tudo que temos feito até agora. E agora é o momento de nós recebermos a Tua palavra. É o momento de nós recebermos, Pai. Então fala por cada um de nós, que o Espírito Santo gere fé. Faça milagre essa noite, Jesus, pela Tua palavra. Chame pessoas hoje à fé, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nos tempos de rede social, hoje quase todo mundo aqui, ou todo mundo tem Instagram, não é? Quantos seguidores você tem no Instagram? Já passou de 1000? Tem alguém aqui que tem mais de 1000 seguidores? Ó, tem 2, ó. Sempre os mais jovens, né? Vai ter muitos seguidores. Eu não tenho muito, não. Oi? Não tem, não? Talvez não está perdendo muita coisa, né? Mas e se Jesus hoje tivesse um Instagram, será que ele teria muitos seguidores? As estatísticas dizem que hoje existem mais de 2 bilhões de pessoas que creem em Jesus. Quando a gente fala crer em Jesus, é porque segue Jesus, certo? Mas é interessante que tem pessoas que eu não sigo, que eu não curto tudo que a pessoa posta. Então, só quando aparece na minha timeline, né, aquelas patrocinadas, né? Daí eu curto alguma coisa, tem coisa que eu não curto, não concordo com tudo, mas tem pessoas que eu quero seguir porque eu aprendo com essas pessoas, né? Alguns pastores, amigos, até coach eu sigo. Eles ensinam as coisas legais. Mas Jesus, ele tem muitos seguidores. Se hoje Jesus tivesse um Instagram, talvez ninguém teria tantos seguidores como ele, né? 2 bilhões de cristãos no mundo é incomparável. Jesus seria o top do Instagram dele. Mas é interessante que Jesus não está preocupado com isso. Ele, como nós vemos aqui, ele fala para as pessoas: olha, me segue. Ele chama as pessoas para seguir ele. Mas nós vemos que depois, lá no capítulo 6, quando Jesus começa a engrossar a sua pregação, começa a dar umas palavras mais pesadas, ele vira e fala para eles assim: alguns discípulos deixam de seguir Jesus, e Jesus fala para eles assim, para os 12: vocês vão querer ir embora também? Daí Pedro fala aquela declaração bonita, lembram? Para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna.
Jesus está preocupado que você siga Ele, mas se você não curtir tudo que Jesus posta, entre aspas, Ele também não está muito preocupado se você vai deixar de seguir Ele. Porque para seguir Jesus, você tem que curtir tudo que Ele posta. Não tem como você falar assim: eu gosto dessa parte, mas dessa eu não gosto. Não, ou você segue Jesus com tudo que você tem, ou você não segue Jesus. Ele quer que você segue Ele, mas não está preocupado se você vai deixar também de seguir, porque Ele tem muitos seguidores. Então, se Jesus, por exemplo, a postagem de Jesus da semana passada, qual que foi? O batismo de Jesus. Você curtiu lá o batismo de Jesus, a pregação da semana passada? Espero que sim. E aqui nós vemos então, irmãos, que Ele vai chamar pessoas, e agora Jesus, Ele tem os seus 4 primeiros discípulos, os seus 4 primeiros seguidores. Você pegou o nome deles? André, Pedro, Filipe e Natanael. São os 4 primeiros discípulos de Jesus. E é interessante que nós vemos no versículo 35 que era o dia seguinte. O dia seguinte do quê? O dia seguinte do batismo de Jesus. No dia anterior ele tinha se batizado, lembram? Pregação da semana passada, o Espírito Santo veio sobre ele, pousou sobre ele. João fez aquela declaração: eis o Filho de Deus, eis o Cordeiro de Deus, lembram? E João, aqui nós vemos que ele continua apontando para Jesus. João continua falando: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele fala a segunda vez no versículo 36. E é interessante aqui, irmãos, que agora João começa a perder seguidores, porque 2 seguidores de João agora deixam João, dão lá como é que fala que não deixa de seguir? Unfollow. E agora eles deixam João e passam a seguir Jesus. João fica triste? Não, porque o verdadeiro pregador do Evangelho, ele sempre aponta para Jesus. O verdadeiro pregador do Evangelho não faz seguidores para si mesmo. O verdadeiro pregador do Evangelho faz as pessoas serem seguidoras e dependentes de Jesus, não de um homem. Porque às vezes a gente pode seguir pessoas, já percebeu isso? Eu já vi igrejas que tem mais de um pastor, que o povo fala assim, eles olham na agenda, lá quem vai pregar? Então é fulano, hoje eu não vou. É fulano? Então eu vou. Eu já vi casos de dizer que se o pastor for embora da cidade, for para outra igreja, o povo sai e vai atrás do pastor, mesmo ele estando errado de sair. João não era assim. João fazia discípulos, seguidores para Jesus. Então ele começa a perder seguidores, Jesus começa a ganhar os seus primeiros seguidores. E veja, irmãos, que Jesus te chama hoje para seguir Ele, mas também os seus seguidores chamam outras pessoas. Não tem como você seguir Jesus, você conhecer Jesus, sem convidar outras pessoas. Porque aqui, qual foi o primeiro discípulo de Jesus? Diz que o nome dele é André. Olha no versículo 40. O versículo 40 diz que André, ele agora começa a seguir Jesus. Depois, no versículo 45, diz que Filipe foi outro que começou a seguir Jesus. E o que esses 2 seguidores têm em comum? Eles automaticamente chamam outras pessoas para seguir Jesus. André chama o seu irmão, que era Simão, e Filipe chama Natanael. Não tem como alguém conhecer o Senhor Jesus, alguém seguir Jesus, sem estar querendo que outras pessoas também sigam Jesus. Veja que automaticamente, quando eles veem Jesus, quando eles conhecem o Senhor, eles vão convidar outras pessoas, e eles falam: nós achamos o Cristo, nós achamos o Mestre. Meus irmãos, você sabia como as pessoas veem a Cristo? Eu vi uma pesquisa, eu postei no grupo uma vez da igreja, não sei se vocês lembram. Mais ou menos 50% das pessoas que seguem Jesus hoje foram convidadas pelos seus familiares, ou foram evangelizadas ou convidadas pelos seus familiares. 50%. 30% foram convidados ou evangelizados pelos seus amigos. Então veja bem, 80% das pessoas que seguem Jesus conheceram o Senhor por alguém do seu relacionamento em comum.
ou amigos ou familiares. Apenas 15% seguem Jesus porque ouviram alguma pregação. Foram na igreja um dia, ouviram uma pregação, escutaram uma pregação na rádio, foram evangelizados na rua. Apenas 15%. E 5% seguem Jesus porque um dia leram a Bíblia ou um dia receberam um folheto. Veja que 80% de quem é cristão hoje segue Jesus através de um familiar ou de um amigo. Como que foi? Como que você chegou até Jesus? Através de um convite de um amigo, de um familiar? Eu fui através de um amigo. Porque nós vemos, irmãos, que convidar alguém, quando você descobre o Cristo, quando você conhece Jesus, é inevitável, é normal você convidar outras pessoas. Não tem jeito. Não tem jeito. É natural. Quem achou Jesus, é natural querer convidar outras pessoas. E o que é convidar? Chamar outras pessoas, falar o que Jesus fez na sua vida, explicar o Evangelho para ela, é inevitável. Você tem chamado as pessoas para seguir Jesus? Não chamar é perigoso. Se você não tem chamado as pessoas para seguir Jesus, é perigoso. Por quê? Porque corre-se o risco que, se você não tem a ânsia que outras pessoas conheçam Jesus, corre o risco que você não encontrou ainda. Por isso é perigoso. Porque veja que, irmãos, quando eles vejam Cristo, automaticamente eles foram chamar outras pessoas. Foi a primeira coisa que eles fizeram. Pode revelar algo perigoso. Pode ser que você não o achou, se você não está disposto, se você não tem a ânsia no seu coração que outras pessoas encontrem o Cristo. E às vezes, irmãos, eu fico preocupado. O que mais me preocupa é o não evangelismo familiar. Esse é o que mais me preocupa, quando eu vejo que a gente não está preocupado que os nossos familiares que nós amamos conheçam Jesus. A nossa mãe, o nosso pai, os nossos irmãos, os nossos tios, as pessoas que nós mais amamos. Eu fico preocupado. Porque de duas uma: ou você não encontrou ainda com Cristo, ou você não ama essas pessoas. Mas não amar essas pessoas eu duvido. Por isso que eu falo, não estar disposto a convidar outras pessoas, a apresentar o Evangelho para outros. Pode ser que você ainda não achou o Cristo. Porque, irmãos, se nós cremos na Bíblia, se nós cremos no que a Palavra de Deus nos fala, a principal coisa que uma pessoa precisa achar é Jesus. Lembra que nós lemos Isaías 64:6? Que a nossa justiça própria, ela é um pano sujo. A nossa mãe, o nosso pai, os nossos irmãos, eles são maravilhosos, não são aos nossos olhos? Mas aos olhos de Deus, eles precisam da justiça de Cristo, senão eles serão condenados, irmãos. Os nossos vizinhos, os nossos amigos. O céu não é de pessoa, gente boa que vai ser salvo. Que se fosse, eu estaria enrolado. O céu é pessoas que têm a justiça de Cristo sobre a sua vida. Meus irmãos, então às vezes eu fico preocupado, às vezes não um convite, às vezes, como eu estava falando de redes sociais, as redes sociais hoje elas mostram quem nós somos, sabia? Estava vendo uma empresa que ela, o Recursos Humanos, uma empresa grande, tem lá 30 pessoas concorrendo a uma vaga. Sabe o que eles fazem? Eles vão nas redes sociais das pessoas. Ali na rede social eles eliminam 25, fica só 5. Para saber o que a pessoa posta, o que a pessoa curte, o que a pessoa ouve. Porque Jesus disse que o coração fala, a boca fala que o coração está cheio, não é? Hoje em dia a gente podia falar assim: a gente posta o que o coração está cheio. Ali está o que a gente gosta, gente. O que eu gosto, o que você gosta está ali. A gente posta da nossa família, a gente posta coisas que a gente gosta. E às vezes também me assusta, não é que eu fico vasculhando rede social não, porque está lá, é para a gente ver, não é?
Igual eu coloco uma coisa no status do meu WhatsApp, por quê? Porque eu quero compartilhar, eu quero que vocês as vejam, né? Eu quero que as pessoas vejam. Às vezes nenhuma postagem, nem um versículo, sabe? Nada. Irmãos, quando eu penso em postar alguma coisa, eu não sei se eu sou religioso demais, mas eu só penso na Bíblia. De vez em quando eu gosto de postar alguma coisa da minha família, né? Não estou falando que você tem que fazer isso não, tá? Mas as nossas redes sociais mostram o que está no nosso coração. Então às vezes eu fico preocupado. Será que a gente conheceu esse Cristo? Será que a gente está cheio dele para a gente poder... A gente quer que as pessoas conheçam Jesus, a gente quer postar sobre Jesus. Eu lembro que meus amigos da faculdade falavam assim: Gabriel, está demais, você está enchendo o saco da gente. Eu falo: gente, mas vocês têm que conhecer Jesus, vocês têm que ir na igreja. Sabe aquele novo convertido, bobão? Eu não aguentava. Minha irmã falava: Gabriel, está demais. Mas eu não aguentava. Jesus encheu minha vida. Jesus, eu me apaixonei por Ele. E eu queria que as pessoas conhecessem esse Jesus que eu conheci. Nós sabemos que conversão não depende de nós. A Bíblia fala que quem traz as pessoas é o próprio Deus, mas quem convida é a gente. A Cher uma vez, ela até ri de mim, que eu estava passando muito mal no Timor-Leste, eu pensei que eu ia morrer. E eu comecei a orar, e ela me conta que eu não parava de orar agradecendo ao Bruno. Por quê? O Bruno que me levou até Jesus. Um amigo que falava de Jesus para mim, me chamava para ir na igreja, visitava na minha casa, me levava para a casa dele, porque ele me levou até Cristo. Eu sou muito grato a ele até hoje. Meus irmãos, talvez você veja aqui André, por exemplo. André não fica famoso. Quem que André chamou? Pedro. Era Simão, Jesus mudou o nome dele para Pedro, certo? Quem ficou famoso, André ou Pedro? Pedro. Quem que pregou depois para as multidões? Quem que implantou, foi a base da igreja principal? O apóstolo Pedro. Mas veja que André que chamou ele. André ganhou aqui que nós estamos vendo, né? E André, se você for olhar em João, nós vamos depois ver, ele gostava de chamar as pessoas até Jesus. Lembra quando aquele menino tinha 5 pães e 2 peixinhos? João capítulo 6. Sabe quem levou esse menino até Jesus? André. Depois no capítulo 12 eu fui vasculhar que uns gregos queriam conhecer Jesus, queriam conversar com Jesus. E daí quem levou os gregos até Jesus? André. André não fica famoso, André não se torna um pastor, um pregador, embora foi um discípulo de Jesus, um apóstolo. Mas ele gostava de levar as pessoas até Jesus. Seja um André. Irmãos, então vamos convidar. Se nós encontramos Jesus, nós queremos que outros conheçam Jesus. Nós queremos que os nossos familiares sejam salvos. As boas obras deles não vão salvar eles. Eles podem ser gente boa, podem ser bonzinhos, podem ser éticos, pessoas amáveis, mas sem o Evangelho eles serão condenados. Irmãos, isso é o básico do Evangelho. Nós precisamos então convidar as pessoas. Nós precisamos, como eu falei, às vezes dar um folheto, às vezes falar: olha, deixa eu ir ler a Bíblia com você na sua casa. É difícil isso, irmãos? Irmãos, na minha cidade, com os meus familiares, qualquer um deles que eu falar: olha, eu vou na sua casa nessa semana ler a Bíblia, eu tenho abertura com qualquer um. Qualquer amigo da faculdade, qualquer amigo, né? A Sharon vê quando eu vou em Uberlândia, eu tenho uma agenda de 15 dias, é pouco para visitar o povão. E se eu falar com todos que eu quero ler a Bíblia com eles, todos aceitam. Os meus tios, a minha tia. Aqui em Abaeté é diferente. Se você falar assim: eu vou lá ler a Bíblia com você, com o seu irmão essa semana, eles negam? Estou perguntando mesmo, gente. Se você... É porque nós precisamos convidar as pessoas que nós amamos. André chama Simão, que era o seu irmão. Mas por que eu devo então, meus irmãos,
seguir esse Jesus, né? Jesus vem e diz aqui: vem e segue-me. Veja que tem pessoas que o próprio Jesus convida. Olha o versículo 43. No dia imediato resolveu Jesus partir para Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse: segue-me. Tem pessoas que o próprio Jesus convidava. Jesus, Ele mesmo convida pessoas. Às vezes tem gente que fala assim: como que você chegou até Cristo? Tem gente que fala assim: lê na Bíblia. Eu vi um vídeo do YouTube. Em países muçulmanos que o evangelho é perseguido, onde não tem igreja, em vários deles, tem pessoas que dão testemunho que sonhou com Jesus. Eu já vi testemunho de tribo indígena, pessoas falam que viu Jesus. Tem pessoas que o próprio Cristo chama as pessoas. Mas aonde já tem a igreja, Ele usa a sua igreja para chamar outras pessoas. E nós vemos aqui, irmãos, que eles largam tudo. Esses 4 rapazes, nós sabemos que eles largaram família, eles largaram suas profissões, eles largaram o seu antigo professor, o seu antigo profeta, que era João. Eles largam tudo para seguir Jesus. Por quê? Por que nós devemos também, como eles, largar tudo para seguir Jesus, convidar outras pessoas? Por quê? Quem é Ele? Quem é Ele, irmãos? O que esse texto nos diz sobre quem é Jesus? Aqui nós vemos que Jesus, Ele é o Cristo, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Rei de Israel, Ele é o Mestre. Jesus é tudo isso. Por isso Ele é tão digno que as pessoas, quando Ele chamava, ou quando alguém convidava alguém para segui-lo, eles largavam tudo para seguir Jesus, porque eles viam que Jesus era tudo isso. Olha o versículo 41. Ele chamou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. O que é o Messias? O ungido, aquele que Israel esperava, aquilo que o coração do homem espera, meus irmãos. O coração do homem anseia para ter um relacionamento com Deus. E olha, quando ele vai falar para o seu irmão, ele fala: eu achei aquilo que o seu coração e o meu ansiava. Eu achei, vem para ver, vamos até Ele. Ele é o Cristo. No versículo 49, Natanael reconhece que Jesus é mestre, que Jesus é Filho de Deus, que Jesus é o Rei de Israel. No versículo 45, Filipe, ao contar para Natanael, ele disse: nós achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, o filho de José. Olha, irmãos, quem acha Jesus procura outro e fala assim: eu achei aquele que é o nosso Salvador, eu achei aquele que a Bíblia fala que viria ser o nosso Deus, o nosso Rei. Eu achei, vem comigo, vamos lá, eu vou te mostrar Ele. É assim, irmãos, quando a gente encontra com Jesus, a gente quer que outras pessoas conheçam Ele, a gente quer. Meus irmãos, é Ele. Esses 4 homens acharam Jesus. É Ele, meus irmãos, é Ele que o nosso coração anseia. É Ele que nós precisávamos encontrar. Ele é o Cristo, Ele é o Rei das nossas vidas. Aqui fala, Ele é o Rei de Israel, Ele é o Rei da igreja. É Ele, irmãos, Cristo é aquele que nós encontramos o nosso verdadeiro propósito de existir. As pessoas precisam conhecer esse Senhor. O coração deles anseia também. É Ele, irmãos. Creia nesse Senhor. Mas por que Jesus é isso tudo, né? E por que Ele faz esse desafio? Porque é dele que todo homem precisa. É do Senhor Jesus. Você tem seguido Jesus, irmãos? Ou você só curte algumas postagens de Jesus? Hoje a gente escuta isso, sabe? Gabriel, essa parte da Bíblia aqui eu acho que está certa, mas essa parte aqui eu não acho não. Não tem jeito, irmãos.
Quando você segue Jesus, você curte tudo. Porque tudo que nós vimos aqui no versículo 46, tudo aponta para Jesus. O que os profetas escreveram, o que Moisés escreveu, toda a Bíblia, o centro da Bíblia é Jesus. É Ele. Toda a Bíblia é correta, é a palavra de Deus. Não tem como a gente curtir algumas coisas. Meus irmãos, vamos seguir Jesus. Pare de seguir os seus próprios sonhos. Pare de seguir pessoas. Pare de seguir a cosmovisão caída deste mundo. Cosmovisão é a maneira deste mundo viver. Pare de seguir aquilo que esse mundo aplaude. Cristo é o verdadeiro homem, Deus, que nós devemos seguir, meus irmãos. Siga o Deus homem, o filho de José, que é chamado também de o Filho de Deus. É Ele que é digno de ser seguido e curtido. Deixa de seguir os seus sonhos. Siga aquilo que Deus tem para você. Deixa de seguir homens que às vezes têm boas ideias, mas talvez não acrescentam nada à nossa vida. Deixe de seguir pregadores que não apontam para Cristo. Meus irmãos, Ele é o Filho de Deus também que pode tudo. Aqui está dizendo isso. Vou mostrar para vocês. Olha que interessante no versículo 48. Antes, por favor, o versículo 46. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Irmãos, veja que até pessoas bem críticas, elas podem se tornar seguidoras de Jesus. Veja a presunção dele, a crítica. Mas Jesus veio de Nazaré, né? Nós sabemos disso, seria chamado de Nazareno. E a crítica dele era: mas daquela cidadezinha pode ter alguma coisa boa lá? Você já encontrou alguém crítico assim? Você fala da igreja, você fala da palavra de Deus, a pessoa fala: ah, mas... Veja que até pessoas que críticas, ateus, têm o desejo no seu coração e vai lá ver. Veja que ele critica, ele tem um preconceito contra aquela simplicidade aldeia de Nazaré. Ele é crítico, mas ele aceita o convite, porque o coração dele anseia por algo, anseia por Jesus. Ele vai até lá. E quando ele vai até lá, olha o versículo 48. Respondeu-lhe Natanael, versículo 47, desculpa. 47, Jesus elogia ele e fala que ele é o verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Aqui Jesus fala em quem não há engano. Ele era crítico porque não via uma verdadeira religião em Israel. No 48, perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Meus irmãos, se Jesus não fosse Deus, o Filho de Deus, Ele saberia essas coisas? Ele sabe de você, Ele conhece o seu caráter, Ele conhece aonde você estava hoje. E daí quando Ele fala: eu te vi, Filipe, eu te vi, Natanael, antes, quando você estava debaixo da figueira. Daí Natanael assusta: mas como assim? Porque Jesus conhece a nossa vida, irmãos. Ele conhece o caráter, Ele conhece onde você estava hoje. Aonde você estava hoje antes de vir para a igreja? Eu não tenho a mínima ideia. Jesus sabe. Aonde você estava antes de seguir Jesus? Jesus sabe. O seu caráter eu não conheço. Eu não conheço, por exemplo, o nosso visitante hoje, o Carlos, que está aqui. Apenas o Vilmar que o convidou. Jesus conhece ele. E veja que Jesus, como Filho de Deus, conhece o nosso passado e provavelmente, certamente, Ele conhece o nosso futuro. Jesus pode tudo, meus irmãos. Veja que interessante, no versículo 42, o que Jesus também é capaz e poderoso para fazer. Versículo 42 disse: o levou a Jesus. André levando Simão, ok? Olhando Jesus para ele, disse:
Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então Jesus é aquele que conhece o nosso passado, conhece onde a gente está, mas Jesus também é aquele que muda a nossa vida e a nossa história. Ele muda o nome dele de Simão para Pedro, mostrando que Jesus ia fazer uma grande obra através da vida daquele homem. Ele não seria mais um simples pescador, ele seria um dos homens que Deus edificaria a sua igreja. Meus irmãos, todo aquele que vai até Jesus tem duas histórias. Antes de chegar até Jesus é Simão. Quando chega até Jesus agora vira Pedro. Todo mundo que chega até Jesus e conhece Jesus tem que ter a sua história marcada naquele momento. Isso também nos mostra se nós já chegamos até Jesus ou não, se a nossa história foi marcada a partir do dia em que conhecemos a Jesus. Antes Simão, agora Pedro. Jesus é esse que muda histórias quando a gente chega até Ele. E veja no versículo 50, irmãos, quando Natanael crê em Jesus, Jesus disse que ele veria coisas maiores. Disse que ele veria, no versículo 51, os céus abertos, significando para nós que quando nós chegamos até Jesus, Ele muda a nossa percepção espiritual das coisas. Esse texto que Jesus falou no versículo 41 é uma alusão quando Jacó vê aquela escada que liga o céu e a terra, lembram? Ou seja, quando alguém chega até Jesus, além dele conhecer o seu passado e o seu futuro, além dele mudar a sua história, ele te faz ver e compreender coisas espirituais e eternas. Ele abre a sua visão para o que realmente vale a pena nessa vida. Você crê? Vem ver. Eu te chamo hoje. Vem ver Jesus. Quando você for convidar as pessoas, convide as pessoas assim. Você crê que Jesus sabe tudo da sua vida, do seu passado e do seu futuro? Você crê que Jesus pode mudar a sua história? Você crê que Jesus pode te dar uma visão eterna e espiritual da vida? Daí você pega e fala para ele assim: vem ver, eu vou te mostrar. Porque Jesus ele chama as pessoas para ver e ver. Olha o versículo 46. Filipe fala para ele, no final: vem e vê. Eu quero te mostrar esse que eu encontrei. Eu quero te mostrar Jesus. Fala isso. E essa noite Jesus te pergunta também, irmãos. Queria que você voltasse agora no versículo 38. Versículo 38, quando André chega até ele. E Jesus, voltando-se e vendo o que o seguiam, disse: que buscais? O que você busca? O que você espera de Jesus? Olha a resposta deles. Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? O que ele responde? Senhor, eu busco aprender do Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu quero saber onde que o Senhor ensina, que eu quero ser um seguidor do Senhor. Todo aquele que quer aprender de Jesus, Jesus fala: vem ver, eu vou te ensinar. Aqui, meus irmãos, nessa igreja está sendo ensinado sobre Jesus 3 vezes por semana: domingo, de manhã e à noite, e quarta-feira à noite. Você quer aprender sobre Jesus? Jesus assiste, ensina nessa igreja 3 vezes por semana. Talvez você está desperdiçando muito o aprendizado de Jesus. Talvez você está desperdiçando muito tempo. E você fala assim: Gabriel, eu não tenho tempo. Nós sabemos que nós temos tempo para aquilo que é prioridade para nós. Não é verdade? Talvez você está perdendo aquilo que o Mestre quer te ensinar para mudar a sua vida, para te dar um novo nome, entre aspas.
para te mostrar coisas eternas e espirituais, para te dar esse amor por Ele, para que você convide outras pessoas. Jesus assiste e ensina nessa igreja, pela graça dele, de forma fiel, por essa palavra. Então eu te convido, meu irmão, vem e vê. Talvez você está falando, Gabriel, eu acho que eu não encontrei ainda esse Senhor, porque eu não convido outras pessoas. Se você não tem a ânsia de convidar outras pessoas, você não encontrou Ele. Mas pela graça de Deus você está ouvindo essa palavra hoje, e eu te convido, vem e vê. Vem que eu vou te mostrar esse Cristo. Não por mim mesmo, eu sou um Joãozinho. Vocês sabem que a única coisa que eu faço aqui é fazer assim: esse é o Cordeiro de Deus, Ele é o Cristo. Vem aprender dele aqui. Ele é o Mestre, para que Ele mude a sua história, para que o seu coração não precise de procurar mais ninguém para seguir, porque você já encontrou Ele, para que Ele te mostre coisas eternas e espirituais, e para que o seu coração queime para convidar outras pessoas. Venha ver o Senhor Jesus.